Amém. Glória ao Senhor. Maravilha. Pastor Marcos, uma coisa interessante, que os hinos que nós cantávamos, não é aquela sino do saudosismo, não. Sim, Mas os hinos que nós cantávamos eram hinos diferentes. sim. Eram hinos teológicos, Sim, com mensagem. com mensagem. Sempre tinha o Cristo, sempre tinha uma mensagem direcionando, de consolo, ou até de exortação, né? Hoje me parece que o povo só canta euforia, né? Não Euforia. tenho nada contra. A Bíblia diz que aproximando o noivo, a noiva se alegra. Sim, Mas é muita euforia. sem dúvida alguma, pastor Adilson. Na verdade, eu quando penso na música evangélica, principalmente na música evangélica atual, quando o louvor tem um sentido muito horizontal, né? Se canta para as pessoas, não é? E se observa os hinos louvores antigos, como bem mencionou o irmão, que ela tem um sentido vertical, não é? Da criatura para o Criador, do filho para o Pai. Exato. E é interessante que os louvores clássicos que conhecemos, eles evocam o quê? Os atributos de Deus. Sim. Diz quem ele é, exalta o seu nome, digno é o Cordeiro, tu és fiel, Senhor, grandioso és tu. É. Não é? E muito do que o senhor disse também, louvores cristocêntricos. Sim, sim. A centralidade sempre, as mensagens, né, que Sem nós dúvida. ouvíamos, não é só os hinos, não. Era uma mensagem mais simples, não tinha tanta sofisticação, mas é uma mensagem direta. O pecador entendia. Sem dúvida. Hoje a mensagem está tão elaborada, as frases estão tão rebuscadas, o que se prega, o que se ensina, está extremamente confuso, né? Eu encontrei um pregador no Rio de Janeiro não faz muito tempo e eu disse, rapaz, por que você não prega o Calvário? Ele falou, não dá ibope. Então veja só o absurdo que eu ouvi. E a realidade da maioria dos pregadores hoje, que se tornaram pregadores zens, é mais um coach, né, do que um pregador, não é? Mais um massageador do ego, porque eleva o ego, quando Sim. a mensagem do Evangelho mostra a miséria do pecado, não é? Exato. E leva o homem ao arrependimento. Sim. Não é? Então nós precisamos voltar a este ponto outra vez. E o momento é muito difícil, pastor. É muito difícil. Pastor Marcos Antônio, eu tenho uma pergunta para o irmão. Obviamente que é uma pergunta que não quer se calar. Sem dúvida. O que mudou de lá para cá? Né? O que nós vivemos, obviamente que hoje vivemos no mundo tecnológico, digitalizado, mundo abstrato, né? Hoje nós estamos aqui, podemos alcançar o mundo no seu aposento, dentro de um estúdio como este, a nossa voz pode chegar em muitos lugares. Essa é a parte boa, né? Mas existem algumas coisas que podemos pontuar aqui, que eu julgo ser importante. Na minha opinião, o que mudou de lá para cá? Pastor Adilson, eu entendo o seguinte. O Senhor estabeleceu princípios para a sua igreja. E princípios são inalteráveis, não podem ser alterados. Princípios divinos, princípios. Agora, existem os métodos. Quer dizer, a igreja tem princípios e cada igreja local tem seus métodos de ação, no sentido evangelístico, de ação social, de estratégia missionária, de alcance às almas, enfim. Métodos saudáveis devem ser usados conforme o tempo, porque o tempo vai evoluindo, os métodos mudam. Veja só, eu sou da época, certamente o irmão, que eu me lembro, eu acompanhava a minha igreja em cultos ao ar livre, com uma corneta delta, com um cavaquinho, uma sanfona, né, um violão. E era um sucesso naquela época, porque a praça enchia de gente, né? Hoje já não se pode usar mais esse método, não é? Ele não é tão eficaz. Quer dizer, hoje as plataformas midiáticas estão aí, não é? Sim. Outrora a igreja usava o método de sair às ruas, enfim,
E aí atingia os pecadores com o evangelho. Hoje não, hoje nós temos que entrar dentro da casa dele, temos que entrar através do celular dele, temos que entrar através do computador dele, né? Então, métodos, eles mudam conforme a época, claro. Sim, claro. Tudo. Agora, o que está pegando é que a igreja de nosso tempo hoje, a igreja, quando eu estou falando da igreja no sentido geral, os arraiais, né, evangélicos pelo mundo afora, é que mudaram, não apenas os métodos, mas começou, aí que está o perigo, começou a mudar princípios. E quando se toca em princípio que Deus estabeleceu, aí é perigoso. Aí é o fracasso dessa igreja local. Sem dúvida alguma, é o fracasso de qualquer pregador, de qualquer pastor. Métodos devem ser mudados conforme a época. Agora, princípio é intocável.